Olá, amiguinhos! Então, nós vamos à quarta apresentação sobre fenologia. Tradicional aviso. Vamos falar um pouco de displacement e de filogenia em fenologia. O trabalho considerado um trabalho clássico de filogenia em fenologia é Korchmer e Handel. Trabalho de 86, em que eles testam a hipótese de que existe uma contribuição genética, na fenologia, ou seja, eles pegaram plantas que existiam no Japão e nos Estados Unidos, e se o ambiente fosse muito importante, a fenologia dessas plantas deveria variar, das mesmas espécies, deveria variar muito em relação aos dois países. Então essa é uma forma de testar se existe, até que ponto o ambiente influi e até que ponto a genética influi, como nós estávamos falando na palestra sobre melhoramento genético. No momento que você seleciona fenótipos, seleciona tortuosidade, porcentagem de galhos, retidão do tronco, número de raízes, você nunca sabe se é o ambiente que fez com que a planta tivesse bons resultados ou se ela realmente possui uma carga genética superior às demais plantas. Então esta é uma forma de você conseguir separar o que é genética e o que é ambiente. Você coloca plantas que você conhece o aparentamento genético em situações ambientais muito diferentes. Se o ambiente é importante, essas plantas irão florescer em épocas diferentes, em ambientes diferentes. Se a genética for muito importante, mesmo em ambientes muito diferentes, as plantas irão florescer na mesma época. Então é disso que trata o trabalho de Korchmer e Handel, de 1986. Bom, outra pesquisadora importante em fenologia é a Shoko Sakai. Foram eles, o grupo dela, no caso, que descobriu e estudou mais aprofundadamente a contribuição de fenômenos como El Niño na fenologia. E também o que é chamado de episódio massivo de frutificação na Malásia, que tem a ver também com a saciação dos predadores, ou seja, existe uma grande predação de sementes na floresta e também existe um grande consumo de frutos. Então a floresta ela evoluiu, segundo esses autores, não em função do clima, não só em função do clima, mas também em função de a cada 3, 4 anos existir uma grande produção de frutos e grande produção de sementes, principalmente, que os predadores de sementes não seriam capazes de atacar todas essas sementes, sobrando algumas sementes para serem as plantas do futuro. Também o El Niño ele é importante, e aí a gente volta à questão do clima, embora essa parte da apresentação fosse sobre outros fatores além do clima, que influem na fenologia. Alguns episódios poderiam estar relacionados aos anos de El Niño. Agora vamos ver aqui os trabalhos feitos no Brasil em fenologia. Dar uma passada rápida mostrando quais são as literaturas que existem. Só vou mostrar aqui, porque depois eu já comentei na primeira palestra que esses são os trabalhos principais para vocês lerem, E agora só vou passar eles aqui. Enquanto isso eu tomo um tererezinho. Eu já havia comentado sobre eles na primeira apresentação, então só vou mostrar novamente para vocês reverem eles, Bom, esse aqui já não não faz muito parte dessa parte da ideia. Agora, só queria colocar uma questão em relação à floresta no sul do Brasil, que é uma floresta que
eu estudei quanto à fenologia e existia uma certa dúvida lá no Rio Grande do Sul se essa floresta seria uma floresta decídua ou semidecídua. Com base nos dados que eu coletei durante 4 anos, eu cheguei à conclusão de que a floresta, pelo menos na região onde eu estudei, em Santa Maria, no local onde eu estudei, não posso falar muito de outros locais, ela é uma floresta que não perde mais de 50%. Mais de 50% das árvores do estrato superior não perde as folhas durante a estação desfavorável. E mesmo em relação à copa das árvores, raramente a maioria das árvores perde mais do que 50% das folhas na estação desfavorável. Então eu acredito que aquela floresta lá ela não seja decídua, ela seja semidecídua. Pois é justamente esse conceito de floresta semidecídua, né? A maioria dos indivíduos do estrato superior não perde a totalidade de suas folhas. A maioria seria mais de 50%. Para ela ser uma floresta decídua, mais de 50% das espécies ou indivíduos do estrato superior deveria perder as folhas, ou a perda de folhas em mais de 50% nos indivíduos. Bom, agora nós entramos numa outra questão, que é o calendário fenológico, já mais aplicado à silvicultura. O que é o calendário fenológico? São registros e observações, longos de preferência, em que existem informações sobre o dia do mês, ou o mês, ou a quinzena do mês, que é possível você coletar sementes. Então, o trabalho mais completo feito sobre isso é um trabalho de Ter Stige, 91, onde ele compilou um século, né, de observações fenológicas para determinar quais seriam esses meses de coleta de dados, de coleta de sementes. Então, lá no apêndice do trabalho dele existe o seguinte, número de anos em que a floração ocorreu em janeiro para Anacardium giganteum, por exemplo. Então, nos 100 anos que foi estudado, em 8 meses, em 8 anos, a floração ocorreu em janeiro, em 8 anos ocorreu em fevereiro, então já tem 16% praticamente aqui, né? E em outros anos com menor frequência. Você nunca vai encontrar flores em novembro, outubro, com base nos 100 anos de dados. Frutos você vai encontrar predominantemente em março e abril. Então é disso que trata o calendário fenológico. E aí existem várias espécies e vários momentos aí para coleta de dados. Coleta de sementes. O crédito para essa foto aqui é as fotos da Maria Gabriela Camargo, lá de Rio Claro. Algumas fotos que ela gentilmente cedeu há muito tempo atrás. E aqui também é uma outra utilidade de você saber a época de floração das plantas e frutificação. É na hora de você fazer paisagismo. Então existe a silvicultura urbana, o paisagismo urbano. E vocês podem apreciar aí a quantidade de cores, formas e épocas também que você pode ter com flor no seu jardim. Você pode montar um jardim que fique florido o ano inteiro com base no conhecimento da fenologia. Não só isso, você pode também selecionar algumas espécies, como essa aqui, Psicotre, ou Cocosipselum, que possui frutos bonitinhos e é uma planta mais de sombra. Enquanto que aqui, Solanum licocarpum, é uma planta mais de sol. Então você pode tanto fazer o paisagismo interno, como externo de prédios, e por aí vai, para você fazer um jardim bonito, né? E aqui eu gostaria de encorajar as pessoas que fazem paisagismo a seguir a linha de Oscar Niemeyer e o grande outro, como é o nome dele? Burle Marx, que trabalhou muito com o paisagismo utilizando as espécies nativas do Brasil. A gente deve valorizar isso. E eu vejo aqui, vocês podem apreciar a beleza das nossas plantas nativas, que poderiam ser utilizadas em paisagismo, e não o são. Então temos aqui bromélias, temos aqui
melastomatáceas, temos aqui a nonácea, ó. Temos aqui o cocão, né? Erythroxylum, Erythroxylácea. Essa aqui deve ser uma birsônima. Essa aqui é que fazem... Daqui a pouco eu lembro. Essa aqui é gonfrena. Carioca, é o pequi. Carioca brasiliensis. Essa aqui é o Stryphnodendron. O barbatimão, para quem é corintiano aí pode utilizar, tem uma folha muito bonita. Para quem torce para o Internacional de Porto Alegre, pode usar essas bromélias aqui, como eu, para embelezar o seu jardim aí. Essa aqui é uma malpighiácea. Essa aqui são aquelas monocotiledôneas, muito bonitas. Bom, que é a questão que eu tinha falado, né? Essa aqui é uma planta típica de sombra, uma psicótria nuda, e ela pode ser utilizada no paisagismo na sombra. Oh, bom, aqui são os frutos de psicótria nuda, planta de sombra aí que podem ser mais bem aproveitada em paisagismo de lugares sombrios, né? Que às vezes é difícil você conseguir plantas para esses lugares. E ela é parente próxima do café, é o nosso cafezinho do mato. Difícil de obter mudas por semente, mas ela é facilmente reproduzida por brotos. Bom, também na hora de fazer pesquisa científica sobre interação de conservação de interações, né? Pesquisa sobre qual é o sistema reprodutivo das plantas, quais plantas precisam de polinização artificial em silvicultura, quais são os mecanismos de dispersão das sementes. A gente precisa saber qual época ir para a floresta para fazer esses estudos. Então a fenologia visa auxiliar e entender também essas relações que existem entre polinizadores e plantas e dispersores de plantas. Tá? Um caso bem conhecido é o caso da castanha do Pará, estudada por Scott Mori. Cutia age como dispersor de sementes, enterrando as sementes das castanhas para comer depois. Só que a cutia às vezes ela não lembra, então aí sementes ficam enterradas até o momento que germinam. Então, se existe algum animal que planta sementes para nós, planta floresta para nós, esse animal está aqui abaixo, cutiazinha, animal simpático. E também a polinização das castanhas ela é muito dependente de bombos, que é uma abelha de grande porte. E essas árvores elas existem em baixíssima densidade na floresta nativa, uma ou duas, três castanhas por hectare no máximo. Esses insetos precisam percorrer grandes distâncias para polinizar a castanheira. Então, a importância da fenologia na silvicultura está claramente colocada nessas duas figuras aqui. Por exemplo, eu quero fazer um programa para recuperar, para salvar uma árvore extremamente ameaçada no Rio Grande do Sul, Mirocarpus frondosus, que é a cabriúva, óleo, que é uma das madeiras mais bonitas que existem, também mais depredadas, né, mais retiradas da floresta de forma indiscriminada, devido a essa coloração, seu brilho, ela tem um brilho parecido com o do ouro, essa madeira por dentro, e ela é utilizada também para fazer barris, pois ela passa um gosto muito bom de resina nos aguardentes. Devido a isso, ela foi muito explorada no Rio Grande do Sul, e se você precisar de sementes para fazer plantios dessa espécie visando a recuperação, você vai ter problemas. Veja só, aqui são dados que eu coletei. Em 1999, em dezembro, ela teve uma floração, né? Aliás, uma frutificação, frutos. E aqui é uma probabilidade que eu calculei, certo? Qual é a probabilidade em porcento
de encontrar a planta, uma planta pelo menos, né, de cabriúva na região sul do Brasil, em Santa Maria, com frutos nessa época do ano. Então a probabilidade chega a 60% em janeiro do ano 2000. Só que vejam o que acontece depois. Deem uma olhada. Que são os meses do ano e os anos, né? Se você não pegou sementes aqui, ó, o que você vai ter que fazer? Vai ter que esperar de janeiro de 2000 até janeiro de 2003. 3 anos, né? Para ter 15% ali de chance de achar de novo uma semente. Então, a fenologia, se ela é feita em longo prazo, vários anos, ela permite você ter um conhecimento de quando você vai ter que ir a campo para conseguir sementes de plantas raras. Isso é importantíssimo para a conservação de plantas raras. Já a Patagonula americana, que é a Guajuvira, tem um padrão bem mais confiável, né? Dezembro de 99, 50% de chance. Dezembro de 2001, né? Dezembro de 2000, perdão. Dezembro de 2001, dezembro de 2002. Tem aqui menor probabilidade, mas ela é uma planta com uma... Você pode ir a cada ano lá em dezembro e vai ter uma chance boa de conseguir sementes, ao contrário de mirocarpos. Então esse tipo de informação é importantíssimo na fenologia. Bom, isso aqui esquece por enquanto. Agora nós vamos ver uma parte interessante, que é os padrões fenológicos. É uma forma de classificar isso aqui que eu estava falando em 4, 6 situações bastante definidas. Isso aqui é um pouco complicado. Eu vou tentar explicar para vocês. Então, em 1994, quase 20 anos aí, Nilstrom e os colaboradores publicaram um trabalho importantíssimo em fenologia que visava a padronização de padrões fenológicos, né? Frequência, intensidade e várias outras variáveis que eram organizadas em relação à floração e frutificação, foram organizadas em padrões bastante claros, imagina-se que sim, para eliminar aquela confusão que era antes, né, a definição desses padrões. Então, como era? Era confuso. Então, eles classificaram com base em duas características os padrões fenológicos. Tá? Quanto à frequência ou número de ciclos por ano, né? E aí temos contínuo, você não pode determinar quantos ciclos existem por ano. Lembrem da figueira, que ela está sempre com frutos, então é esse caso aqui. Subanual, a planta floresce mais de uma vez por ano. Anual, que a gente acabou de ver, aqui a Guajuvira, floresce certinho uma vez por ano. E supraanual, que a gente acabou de ver aqui, a Mirocarpus, né? Ela floresce um ano, depois falha 2 ou 3 para florescer o próximo. Então ela é supraanual. Floresce em intervalos maiores que um ano. Então temos contínuo, mais de um por ano e menos de um ciclo por ano. Né? Depois existe uma outra classificação, que é a regularidade. Essa é mais fácil. Ela vai ser regular quando ocorrer sempre na mesma época do ano. Então voltamos de novo a Guajuvira. Guajuvira ela é anual e regular, porque é sempre em dezembro. Ó. Sempre em dezembro. E é anual porque é todos os anos. Então quando for todos os anos na mesma época, em cada ano, ela é regular e anual. É o caso mais raro que existe nas plantas, tá, pessoal? Só para avisar vocês. O mais comum é ela ser irregular. Ela pode até ser anual,
mas ela floresce em setembro, no outro ano ela floresce em novembro, ela floresce em janeiro às vezes, tá? Esse é o mais comum. E aí existe uma combinação, né? Você pode ter subanual e regular, subanual e irregular, ou seja, floresce mais de uma vez por ano em épocas diferentes cada vez do ano, ou subanual e regular, floresce 2 vezes por ano em épocas pré-determinadas. Por exemplo, março e setembro. Aí, no outro ano, março e setembro. É muito mais raro ainda, né, ter isso. Florescer 2 vezes por ano e sempre nas mesmas épocas ao longo de vários anos. Tá? Aqui eu já expliquei, né, a Patagonula anual regular. Poderia ser uma outra planta anual e irregular. E aí supranual regular também é muito raro, mas é o caso aqui do Mirocarpus. Ela floresce geralmente em outubro e frutifica geralmente em janeiro e falha 3 anos e depois na mesma época de novo. Então ela é regular, mas ela é supranual. Ela floresce mais de uma vez, ela demora alguns anos para florescer novamente, então é mais de um ano, mas é sempre na mesma época, então ela é regular. Pegaram as ideias? E supranual e irregular, ou seja, ela floresce a cada 3 anos em épocas diferentes do ano, cada vez que acontece um desses eventos. Então aqui está ficus enormes, a figueira mata-pau, strangler fig, tá? Mata-palo, com um padrão aí de frequência, né, contínua de atividade fenológica. Agora eu vou colocar aqui para vocês uma forma de exercício, né? Vocês vão olhar e vão tentar dizer o que acontece. Depois eu coloco aqui o que realmente se aproxima mais dos tipos teóricos de Newstrom. Na verdade, as plantas elas desafiam essas nossas classificações, como vocês vão ver nas figuras. E aqui é o que eu penso que seja essa planta aí. Percebo aqui os meses e os anos, né? Os anos e os meses. E aqui qualquer índice aqui de atividade ou número de indivíduos com fruto ou intensidade na copa, né, de floração, frutificação, seja lá o que for. E as barrinhas são as fenofases, né? E aí vocês tentem adivinhar e depois leiam o que está aí abaixo, né? Tem algumas perguntinhas também para vocês pensarem. E aquelas linhas vermelhas, elas são a separação dos anos, tá? Para deixar bem claro onde estão os anos, são essas linhas vermelhas aí, ó, esses quadros vermelhos ao redor das atividades. Então, terminada essa pequena parte aí sobre os padrões fenológicos, eles permitem classificar a maioria dos eventos fenológicos, a grande maioria, em situações aí teóricas. Estratégias fenológicas. Então, até essas estratégias fenológicas é uma tentativa de explicar os padrões fenológicos com base no clima e também interações com animais. E aí eu volto àquela questão, né? Que é a questão daquela bolachinha que existia há um tempo atrás, o Tostines, que perguntava na propaganda, né? Qual será o segredo de Tostines? É fresquinho porque rende mais ou vende mais porque é fresquinho? Aí é praticamente a mesma questão, né? Algumas questões de estratégias fenológicas elas são questões um pouco circulares, em minha modesta opinião, que é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, ou será que o Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É isso mesmo.
Então existem algumas hipóteses, que é a hipótese da facilitação, de Levin, Anderson, Thompson, Moskin, Stiles e mais alguns outros aí, né, que prediz o seguinte: a sazonalidade na floração facilitaria a polinização e dispersão. Então o fato de muitas plantas florescerem na mesma época, e aí pensando em várias espécies numa floresta, facilitaria a polinização e dispersão de sementes. Tá? Então não seria tanto por causa do clima que elas floresceriam juntas, mas para facilitar, formariam uma cornucópia, né, uma amostra tão grande de flores e frutos que atrairia os insetos, ficariam vislumbrados, né, com essa floração e iriam lá, e isso ajudaria a polinização de todas as plantas como um todo. Às vezes eu tenho que parar um pouquinho porque eu estou gripado, mas vamos lá. Essa hipótese ela é uma hipótese que fala da fenologia ser adequada, na verdade, à presença sazonal dos insetos, então, né? Por exemplo. Só que é aquela questão do Tostines, né? Não seria mais racional pensar que o clima determinou a melhor época de floração e os insetos depois vieram polinizar as plantas, do que a hipótese de falar que a floração ela ocorre, as plantas responderiam a essa sazonalidade de insetos, também concentrando a sua floração na época que os insetos primeiramente apareceriam. Então, os insetos apareceriam e as plantas se adequaram a isso, visando facilitar a sua polinização. Então é uma hipótese um pouco circular, é difícil você realmente determinar qual é o fator casual aqui. Mas me parece mais razoável pensar que todas essas questões que envolvem os animais, elas começaram com uma questão climática e depois os animais responderam. E não as plantas adequaram tanto a sua época em função da sazonalidade de aparecimento desses animais, que saem de casulos e aí começam a procurar as flores. Tá? Então eu acho um pouco difícil essas hipóteses serem exclusivamente tentar explicar mais por parte dos animais o que acontece em relação ao clima na fenologia. Depois tem uma hipótese que é compartilhamento de polinizadores, né? Que as plantas floresceram numa sequência. Aí a gente pensa aqui em comunidades de plantas, né? Essa hipótese aqui também é para comunidade, para várias espécies de árvores, por exemplo, florescendo, para explicar o que acontece com várias espécies. O que acontece com cada espécie, aí a explicação é diferente, tá? Aqui é a mesma coisa. Então a floresta como um todo, ela floresce em uma certa sequência para eliminar a competição por dispersores e polinizadores. Então é o contrário da hipótese anterior, né? A hipótese anterior diz que a floresta floresceria numa época sazonal determinada, visando aproveitar ao máximo o serviço desses insetos. E aqui prediz que a floresta ela tem uma certa sazonalidade, mas dentro lá da curva, né, dentro daquele pico que a gente viu tantas vezes nas outras apresentações, existe uma sequência bastante lógica de espécies que elas cada uma teriam os seus 5, 6 dias ali de floração para eliminar a competição de todas essas plantas pelos poucos polinizadores que existiriam. Então elas se organizariam ali dentro, embora fosse sazonal, né, em questão de 3 meses floresce a maioria das plantas, elas teriam uma sequência bastante organizada, visando cada uma pegar a sua parte e conseguir assim dividir recursos que são escassos, no caso dos polinizadores. Né? Bom, vou deixar aí só isso, falar que existe isso, comprovar essas questões é bastante complicado. E uma outra que eu já falei um pouco, a hipótese de Primack, que os padrões de floração e frutificação poderiam estar dependentes do tamanho e gasto na produção dos frutos. Né? É uma hipótese que tem tido maior aceitação na atualidade para explicar os padrões observados.
aqui um dado com mirtáceas, né, que eu coletei ainda no Rio Grande do Sul, mostrando que parece haver realmente, né, uma sequência, né, tem aqui azul, claro, é floração, né, então a Eugênia involucrata, a cerejeira, ela começa em setembro, outubro, quando ela termina começa a Eugênia ramboy, só que aí ao mesmo tempo a rostrifolia, e aqui por um período mais longo, antes mesmo das outras, começa o guabiju, Mericiantes sponges. Então parece existir um pouco essa, essa hipótese aqui de shared pollinator, né? Compartilhamento de polinizadores, ela parece existir. O problema vem quando se testa matematicamente isso. Então existem modelos matemáticos que criam sequências aleatórias, completamente aleatórias, e testam se essa tua sequência aqui seria aleatória ou não comparada com aquela. Isso aí é feito por bootstrapping, é uma coisa complicada. E quem tem pesquisado isso em fenologia não achou evidências ainda para essa hipótese, certo? Alguns autores que analisaram os dados matematicamente de forma mais pesada não encontraram evidências sobre essa hipótese ser verdadeira. Bom, uma das questões mais difíceis na fenologia, na ecologia, né, é determinar a quantidade de recursos que uma floresta produz, né? Então agora eu vou colocar para vocês aí uma situação prática do silvicultor ter que determinar aí quanto produz uma floresta. E aí eu vou colocar o problema como uma forma de exercício aí para vocês. E vocês vão pensar em casa o que vocês fariam diante da seguinte situação. Como diria o rei Eduardo I da Inglaterra, que jogou um soldado pela janela do castelo, um soldado que julgava saber muito sobre situações de guerra, e ele perguntou para o soldado o que você faria na presente situação. E jogou o cara pela janela. Não teve como o cara se sair bem, né? Então, vamos colocar a seguinte situação. Um zoológico possui uma floresta, próxima ao zoológico, é claro. E os biólogos, engenheiros florestais, zootecnistas, veterinários que estiverem trabalhando lá, gostariam de alimentar as aves e macacos que eles têm no seu zoológico, né, com os frutos da floresta. Aí o seu patrão lá, o seu chefe, né, pediu para você determinar a quantidade, olha a questão, ou peso em quilos de frutos que uma espécie da floresta ofereceria numa determinada data. Tá? Então, determine a quantidade ou peso em quilo de frutos que uma espécie da floresta, vou facilitar, né, produziria, né, numa determinada data. Descreva como você iria fazer a amostragem das árvores em mais de uma espécie, aí vamos aprofundar o problema, a quantificação dos frutos e escreva os seus métodos numa folha de papel. Então, como amostrar as árvores, né? A cada quantos dias eu vou amostrar, né? Quantas árvores para saber quanto ela produz ao longo aí do ano, né? Em termos de peso de quilos de frutos. Parece uma questão inocente, né? Mas aí vamos ao primeiro caso, né? Vamos supor que a planta que você vai ter que determinar a produção é a mangueira, por exemplo. Lá na tua floresta, por acaso, tem um pé de manga lá. E aí você vai ter que fornecer para o teu chefe uma tabela como essa aqui, uma tabela falando em janeiro eu espero pegar lá 3 kg de manga madura, em fevereiro 2 kg, em março 200 gramas, em abril acabou as mangas. Né? Aí eu sei que os animais que comem manga, eu não preciso comprar no supermercado para o meu zoológico, eu posso pegar na mangueira que está lá perto. Tá? O objetivo é esse, fornecer alimentos para os animais do zoológico sem ter que ir no supermercado comprar manga.
Por um pé de manga que tem frutos grandes e bem visíveis, como você faria para saber quantas mangas tem lá ou qual é o peso, né, de mangas? Então, uma forma de exercício aí, você pensa como você faria. Agora tem uma outra planta aqui, ó, né? Vamos supor que seja uma planta que produz ali umas vagens e os macacos gostam. E aqui você está embaixo da planta e enxerga isso quando você vê a árvore, que você vai ter que quantificar qual é o peso de frutos produzidos, né, por mês para essa planta. Aí eu te faço a pergunta, e agora, José? Só tem uma forma, já vou dar a resposta. Espero que você tenha pensado, dá um pause aí, pensa uma meia horinha e agora já voltamos do intervalo, tá? Como que você vai saber com certeza quanto essa árvore produz em peso de frutos? Resposta. Vamos começar com o caso da manga. Só há uma forma de você ter certeza quando os frutos são grandes, né? É você retirar os frutos e lá pegar uma balança e pesar, né? Só que mesmo assim você nunca vai ter uma certeza absoluta, porque enquanto você está dormindo de noite, pode alguém lá roubar uma manga ou duas e diminuir essa estimativa aqui. Bom, isso são ossos do ofício, né? Para você saber as mangas maduras, você teria que estar indo lá todos os dias durante o período que ela está com mangas, coletar as mangas maduras no chão, por exemplo, deixar cair mesmo, e pesar, ou colher na árvore com uma escada. Só que agora, e pesar, aí você teria essa estimativa aqui de uma forma fácil para sua mangueira, né? Agora essa planta aqui, ó, que tem 30 metros de altura e tem os frutos lá em cima, e você não consegue alcançar com uma escada, e não vai conseguir arrancar um por um, né? Pesar por dia, porque você vai ficar maluco, tem muito fruto, né? Tem muito fruto. E além do mais, você nunca vai saber, porque você também vai estar dormindo de noite e vai vir um macaco e vai arrancar os frutos. Você nunca vai saber quantos foram removidos à noite. Então, a moral da história é que sempre vai ter uma incerteza quanto uma planta produz de frutos na natureza. A gente nunca vai saber. A única forma de saber seria derrubar a árvore e contar tudo e pesar. Mas aí você destruiu a árvore que você ia usar no seu trabalho. Não é o nosso objetivo, né? A gente quer que essa árvore seja estimado, que a gente depois use a árvore para não ter que ir no mercado. E aí, como é que você faria? Sendo que aqui ela até tá bonitinha, você pode ter uma situação assim, né? No meio da mata lá, ó. Lá tá o que você tem que saber. E agora? Né? Como que você faz? Ou essa situação aí, ó. Bom, você pode fazer o seguinte, também não é certeza absoluta. Você pode colocar uma lona aqui embaixo, esperar que eles caiam, né? Pesar e todos os dias lá com uma balança, ou deixar uma balança lá na propriedade da pessoa, né? Pegar a lona todos os dias e pesar. Aí você vai saber quanto tem, mais ou menos, né? Porque você não vai conseguir, nessa situação aqui dentro da mata, colocar a lona direitinho, de forma que caia certinho. E sempre vai cair frutos de outras árvores, é uma confusão. Então tem os coletores de serapilheira, né? Os coletores famosos aí que podem ajudar nessa situação aqui. Você pode conseguir ter uma estimativa de esperando cair embaixo com uma lona e contar, né? É uma das melhores formas que você vai poder obter isso. Outra coisa que você pode fazer é um pouco mais complicado, mas é você pegar alguns 200 frutos, por exemplo, com a lona, pesar e saber, bom, cada fruto pesa 10 gramas, né? Em média, com 200 frutos eu cheguei a um peso médio por fruto. Aí eu não preciso mais da lona, eu posso chegar aqui, fazer um esforço muito grande, muito compenetrado e contar, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Você nunca vai enxergar todos, mas você vai ter uma estimativa boa. 6, 7, 8, 9, 10.
sabendo que cada um pesa 10 gramas, e você contou hoje aqui quantos tem. Tem 10 mil. 10 mil vezes 10 gramas, né? 100 mil gramas, né? Aí divide por 1000, 100 quilos de frutos. Tá certa a matemática aí? Acho que tá, né? Aí, tá. No outro dia eu volto lá e conto de novo. Vou ficar um pouco maluco, mas eu vou conseguir ter uma estimativa razoável também, com contagem e pesagem de alguns, para não ficar maluco também pesando todos os dias lá com lona. Ter uma ideia do que acontece aqui. Então percebam que nunca vai ser preciso, né? Você poderá ter que usar um binóculo aqui quando você não enxerga bem a olho nu. Mas o que eu quero que vocês percebam é que isso é importante na silvicultura, e você um dia vai ter que fazer isso como silvicultor, estimar o quanto é produzido, não para o zoológico, mas para você saber quantas sementes você vai conseguir, quantos quilos você vai conseguir para fazer o seu projeto de criação de uma nova floresta. Quanto eu posso tirar daqui, né? Ou também eu posso oferecer os frutos para os animais e ver quantos eles comem por dia, quantos animais tem aqui nessa mata, quanto eu posso deixar para os animais para fazer meu projeto, coletar minhas sementes e não deixar os animais passando fome, né? E outra coisa importante que eu gostaria de falar aqui também é o seguinte: quando o fruto é grande e pesado, é muito mais fácil, até mesmo você tirar alguns e coletar aqui e pesar e depois contar lá em cima com olho nu, né? A olho nu você consegue contar. Então, quanto menor os frutos, mais difícil se torna essa tarefa, tá? Por exemplo, e agora, nessa situação aqui, ó? Se você tiver que estimar na floresta, num trecho de floresta, para ter os recursos para o seu zoológico, como que você vai fazer, sendo que você vai ter um trecho de floresta, você vai ter várias espécies, você vai ter algumas espécies com frutos grandes, outras vão ter frutos médios aqui, e outras vão ter frutos pequenos. Você pode ter uma planta com 40 metros de altura com um frutinho minúsculo lá em cima. E aí, como é que você vai fazer? Você pode ter uma planta que não é tão alta e tem frutos médios. Fica mais fácil, né? E você pode ter a situação ideal para as pessoas, a situação mais legal de todas, que é o que acontece com Psicothera leucarpa, que é o cafezinho do mato, que ela é uma planta baixinha, pequena, com frutos não tão grandes, né? Tamanho de uma ervilha, mais ou menos. Mas você consegue chegar, colocar umas cadeiras aqui com um cafezinho, tomar o seu cafezinho, arrancar as frutinhas e contar e pesar bonitinho e ter certeza quase absoluta do que tem aqui, ó, tá? Então esse aqui é o caso mais fácil de todos. Você vai com um banquinho lá na mata, senta, coleta esses frutinhos azuis, pesa com uma pequena bandeja, né? Pequena balança, a pilha mesmo, sai sabendo tudo o que acontece. Aqui realmente não existe um método ainda desenvolvido pelo ser humano capaz, por incrível que pareça, né, em 2014 não existe um método feito aqui pelo ser humano capaz de ter certeza sobre o que acontece aqui. E muitas vezes aqui também. Já aqui existe, tá? Novamente pode acontecer várias situações aí. E aí no final você vai ter uma lista, né? Com todos os recursos aí que a floresta produz. Aqui tá a pequenina, aquela que eu falei, né? Que é facilzinho de você. Facinho de você estimar, ó. E aí o produto final que ele te pede, o seu chefe, é isso aqui, ó. Aí você vai saber depois de 1 ano, 2 que você fez isso, quando você pode voltar lá na mata, pegar as plantas e não ter que ir no supermercado alimentar os animais. Você vai ter uma completa lista de recursos produzidos pela floresta. Se você for a pessoa contratada por uma empresa para ser silvicultora e tiver que resolver toda a questão da produção de mudas, você vai ter que fazer isso aqui também, né? O que eu tenho na mata, quanto produz, o que eu posso tirar, que época que eu posso tirar, que quantidades eu posso tirar. Isso é legal de fazer, viu? Como obter essa lista, né?
Então agora tem uma série de soluções aí como resposta para os problemas. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Agora imagine uma floresta que evoluiu, né? Todas as plantas evoluíram para que produzissem uma certa quantidade com a função, né, de alimentar toda a fauna que existe na floresta. Você pega uma floresta, estima o que existe e retira 20% para você fazer alimentar alguns animais em zoológico, produzir mudas. Imagine, você retirar 20% de tudo que é produzido aqui, você está fazendo uma alteração ecológica grande na floresta, né? É por isso que eu pessoalmente acho muito interessante, muito legal, mas eu não acredito muito em manejo florestal de baixo impacto, essas coisas. No momento que você faz qualquer coisa assim, você já impactou a ecologia da floresta de uma forma irreversível. Você está alterando a coisa mais importante, que é a produção de frutos, né, da floresta. Então, eu acho muito bom as pessoas fazerem manejo sustentável, essas coisas, mas falar que isso não altera a floresta é diferente, não é bem assim, né? Bom, algumas soluções que eu imagino para esses problemas. Vou colocar para vocês, compartilhar para vocês aí algumas soluções que eu imagino serem para esses problemas soluções úteis, né? Então, frutos grandes e bem visíveis. Coletas de alguns frutos para determinar o peso e a contagem total na copa a olho nu. Resolveria esse problema que eu coloquei. Para várias espécies e frutos grandes, médios e pequenos, talvez coletores de serapilheira, e aí eles teriam que ter uma área maior do que os que têm, né? Esses coletores, eles são de 1 metro por 1 metro, geralmente é 1 metro quadrado, eu acho tão pouco para entender o que acontece na floresta, espalhar 50 desses. Talvez a gente deveria espalhar menos coletores, mas coletores maiores, tá? E aqui tem o extrapolation. Então aqui a gente também poderia utilizar a contagem, né, nos ramos, a pesagem e a extrapolação. Então você pode conhecer o que acontece nesse ramo. Você pode coletar um ramo, né? Coleta um ramo, corta com a tesoura, conta direitinho, pesa. Depois no outro dia que você voltar lá, você lembra de que você retirou um e tenta ver quantos ramos iguais a esse tem carregados de frutos. E aí multiplica, né? É o extrapolation. Multiplica o que você conhece dessa amostra pelo que você imagina que tenha com o comprimento do ramo, a largura do ramo. Você vai ter uma extrapolação do que poderia estar ocorrendo, certo? Bom, encerramos por aqui essa apresentação, ficando só essa última questão, né? Como amostrar as árvores? Você poderia fazer uma amostragem por parcelas, né? Pegar somente as árvores maiores que tanto, cada 15 dias. Maiores que tanto de DAP, né? Diâmetro, altura do peito. Colocar talvez um N mínimo aí. E aí depois você faz um inventário da área e também extrapola, né? Na verdade, a extrapolação ela é o que mais ocorre na ciência, né? Você nunca vai conseguir entrar numa floresta, contar tudo o que está acontecendo aqui, né? Imagina a confusão que é isso aqui. Você vai sempre fazer a amostragem. Tem tantas dessa espécie por hectare, uma dessas com tal tamanho produz tanto, vezes tantas, tem tantos hectares de floresta, e aí você vai ter os valores para a floresta inteira, né? Bom, a próxima apresentação eu vou aprofundar esses métodos em algumas outras situações. Então, um grande abracinho aí. Ficamos por aqui, uma aulinha mais curta hoje. Sobrou uns 10 minutos aí para vocês pensarem sobre tudo isso.